Muito bem, gente. Vamos fazer uma brincadeira hoje com repetições. Aqui na tela eu tenho um programinha básico que lê dois valores, né, e me diz qual é o maior dos valores ou se eles são iguais. Supondo que a gente queira evoluir isso. Para quê? Para que eu fique lendo pares de valores e vá sempre informando qual é o maior valor e pare essa leitura somente quando eu digitar dois valores iguais, né? Então, como é que eu poderia fazer isso? Uma saída é a gente usar o comando while, né, o comando de repetição enquanto. O que esse comando vai fazer? Ele vai fazer que, enquanto os valores forem diferentes, eu sigo a brincadeira, né? Então, while, eu tenho aqui duas variáveis, n1 e n2, então enquanto n1 for diferente da n2, n1, eu faço a minha brincadeira. Bom, por que inicialmente esse código aqui pode não funcionar como esperado? Primeiro ponto, eu não inicializei as variáveis, né? Então eu poderia, no caso, inicializar elas com 0, por exemplo, porém, ele não iria entrar, né? Pois lembrem que o comando enquanto, né, e da mesma forma que o comando if, eles utilizam, né, as nossas expressões booleanas, ou seja, só vai entrar no bloco quando a informação for verdadeira. Então, se eu inicializar as duas variáveis com 0, nada feito, porque elas não vão ser diferentes, né? Outra forma seria inicializar com 0 uma variável e com 1 outra variável. Por quê? Porque aí elas seriam diferentes e entrariam. Outra forma que algumas pessoas fazem também é colocar a pergunta pela primeira vez antes do laço, né? Por quê? Porque aí eu vou alimentar as variáveis, vou cumprir a condição e vou entrar no laço. Faço a validação e aí lá no final eu pergunto de novo e a partir desse momento o meu laço fica iterando até que a condição de saída se cumpra, né? Ou seja, até que em algum momento eu tenha falso nessa condição, ou seja, até que eu digite dois valores iguais. Bom, Vini, mas aí tu está perguntando uma vez lá fora e depois outra vez lá dentro. Por que isso? Porque o comando while só vai entrar quando esta condição aqui se cumprir. Ou seja, existe a chance de ele não ser executado nenhuma vez, né? Mas eu posso pensar um pouco diferente. Eu consigo estruturar esse comando de uma forma onde eu execute uma vez, ou seja, itere, e aí, após, eu verifique a condição. E não verifique a condição assim de cara como a gente está fazendo. Para isso, a gente usa o comando do while, ou então faça enquanto, né? Então eu vou apagar esse carinha aqui que eu não preciso e vou fazer o seguinte, onde eu tinha minha condição, eu vou colocar o comando do, e esse comando ele vai encerrar lá após o fechamento do bloco, certo? Então eu vou dizer para ele, faça enquanto n1 for diferente de n2. Então com isso eu posso voltar essa mensagem aqui para o início do meu laço de repetição, certo? Bom, e aí com isso eu posso então retornar o input lá para o início do bloco. Por quê? Porque trabalhando com o do while, vamos tirar essas linhas que eu não preciso mais, deixar bonito, né? Trabalhando com o do while, eu vou verificar a condição lá no final do loop. Ou seja, vou executar a primeira vez, se a condição for verdadeira, ou seja, se os dois valores que eu tiver na memória forem diferentes, ele vai para a próxima. Lê mais dois e assim sucessivamente. Vamos testar?
Então, compilei o programa. Aqui embaixo, ele está me perguntando, diga dois valores, 1 e 3. O segundo valor é o maior, que é o 3. Ele passou, já fez a segunda iteração. Diga dois valores, 4 e 3. O primeiro valor é o maior, né? Ou seja, caiu na outra condição. E agora vamos encerrar. 2 e 2, dois valores iguais. Ele me informou aqui que os valores são iguais e encerrou o programa. Então, pessoal, a grande diferença entre o while e o do while é que eu utilizo o comando do while quando eu quero garantir que pelo menos por uma iteração o meu loop vai acontecer, ou seja, eu vou executar o loop uma vez pelo menos e depois eu posso finalizá-lo, se não cumprir a condição de repetição. Já no while normal, existe o risco de o meu loop não ser executado nenhuma vez. Então vai depender aí, não é nem na programação, mas é na modelagem do algoritmo. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, perguntem. Valeu!